Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Personalidade, o nosso podcast da ACBIG CDL. Aqui convidamos empresários, empreendedores daqui de Biguaçu e da região, para que venham trazer um pouquinho das suas histórias pessoais e profissionais. Eu, Juliana Dias, gerente executiva aqui da ACBIG CDL, tenho uma satisfação enorme em estar trazendo essas pessoas aqui para trazerem insights para vocês, contarem um pouquinho das suas trajetórias, que às vezes a gente olha e acha que é tão fácil e não é simples assim. Para se chegar em algum lugar, em algum momento da vida da gente, a gente tem toda uma trajetória que a gente precisa percorrer e poder estar aqui mostrando e trazendo isso para vocês. Não é todo mundo que tem coragem, né? E hoje nós vamos receber aqui ela, que é neuropsicopedagoga. Ela é mãe, uma pessoa família e que ela é acolhedora e trabalha com muito respeito com seus pacientes. Eu estou muito feliz de estar recebendo aqui hoje a Adriana Luft. Boa tarde, Juliana. Muito obrigada. Agradeço o convite. Estou imensamente feliz em estar aqui com vocês, participando desse momento de hoje à tarde. Que coisa bem boa. Então, Adriana, a gente já conversou um pouquinho antes de começar aqui o nosso podcast. A ideia realmente é que a gente venha te conhecer quem é a Adriana, de onde a Adriana vem, se a Adriana já queria desde sempre ser a Adriana profissional que ela é hoje, ou se ela teve essa transição de carreira em algum momento, né? A Adriana mãe. Conta um pouquinho dessa história pra gente, porque eu sei que a luta da mulher ela não é muito fácil. Hoje ela já tem uma rede de apoio, mas antes não tinha, não. Verdade, né, Juliana? Então, eu sou a Adriana, eu sou do Rio Grande do Sul, minha cidade natal é Passo Fundo. Nós estamos, né, eu e minha família estamos aqui em Santa Catarina desde 2007. Então, viemos eu, meu esposo, as minhas duas filhas, que são gêmeas, hoje adultas. E falando da minha vida profissional, eu sempre quis ser professora. Ai, que legal. Desde a minha infância, eu sou oriunda de uma família de professoras, tias professoras, né, no meu lado materno. Então, eu sempre quis, desde muito pequena. Nunca tive dúvidas sobre isso. E claro que estudando, eu fiz o magistério, na época que era um curso que formava professores, e Sim, não havia uma exigência tão grande de você fazer uma graduação, porque o curso do magistério, ele preparava muito, né? é verdade. E claro que o caminho do magistério me levou a cursar a graduação da pedagogia e trabalhei já desde os 19 anos em sala de aula com educação infantil. Iniciei com crianças menores, na época, bem jovem ainda, e depois também com alunos de anos iniciais. Passei também por um trabalho na Secretaria de Assistência Social do meu município, lá em Passo Fundo, com adolescentes. Então, já trabalhei com todas as faixas etárias. E me dediquei sempre a essa área da aprendizagem, né? Como que esse aluno aprende, esse encantamento, na verdade, que o professor tem em sala de aula, é um encantamento. É verdade. O que que aconteceu, né? Nos últimos anos em sala de aula, eu comecei a perceber uma dificuldade em alguns alunos na aprendizagem, mas não era na aprendizagem geral. Eram crianças, alunos que tinham um bom aprendizado, porém, em algumas áreas eles tinham maior dificuldade. Um era leitura e escrita, outro era matemática, isso alunos de terceiro ano, Aham. então já alfabetizados, né? E aí isso me intrigava. O que que acontecia? Porque a gente tentava de várias formas que isso desse certo e esse aluno se esforçava e não conseguia. Então eu fui estudar um pouco mais. Foi quando eu descobri, entrou na minha vida, então, a neuropsicopedagogia, Ai, que um legal. nível de pós-graduação, né? Um curso de Uhum. pós-graduação. E ali foi um amor à primeira vista. Eu digo que para toda profissão, na verdade, eu acho que a gente tem que ter vocação, tem que ter amor. Mas eu digo que algumas profissões em específico, ela tem que estar muito atrelado a isso, senão não flui. O lado de humanas, né? Que é a parte da Uhum. medicina, a parte de enfermagem, a parte de ser professor, porque ser professor, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas podem ser. Mas um professor de verdade, que se coloca no lugar do aluno e que tenta realmente ajudar, hoje está bem difícil. Eu sinto que quando eu era nova, tipo novinha, que fazia ali aquele ensino fundamental, era diferente.
Eu sinto essa diferença de quando parece que os professores eram mais quase que pai e mãe da gente, assim, sabe? Era uma extensão da casa da gente. E quando eu tenho um filho de 21 e agora eu tô com um filho de 8 anos, é muito diferente. Eu sinto essa diferença, assim, não sei se isso é impressão minha, porque quando a gente vive é diferente, ou se realmente é essa percepção. Tudo evolui, na verdade, né? Então, assim, os alunos de hoje não são mais os alunos que nós éramos. No É caso, verdade, na tem minha isso. época já houve uma diferença, em relação à época das minhas filhas também já houve uma diferença. E hoje nós temos crianças que vivem um mundo muito diferente, né? Então, assim, é claro que tudo muda. E Uhum. a sala de aula também muda, evolui, se transforma. Então, eu me lembro que eu, na minha época de estudante, ainda lá nos anos iniciais, a minha professora, ela tinha o mesmo caderno que ela dava aula para a turma, para minha turma, depois para o ano seguinte na turma do meu irmão, na outra, né? E assim ia passando. Os professores não tinham, na época, assim, muita possibilidade, vamos dizer assim, como temos hoje, de formação. Tanto que eu tenho tias que foram a vida toda professoras só com magistério. Não chegaram à graduação da pedagogia, porque aquilo ali naquele momento era o suficiente para alunos de primeiro. Na época se chamava primeira série, segunda série. Então hoje não, hoje os profissionais querem se atualizar, eles buscam esse aperfeiçoamento. A forma de ensino é diferente. Sim, sim. Então, hoje nós temos cursos e estudos que ajudam esse profissional, o Uhum. professor, a trabalhar melhor a sua didática, a sua metodologia e a ajudar esse aluno que tem a dificuldade. E quando você fala assim em virada de chave, foi nesse momento que eu tive a minha virada de chave, Aham. porque não foi fácil sair da sala de aula, aquele ambiente que eu me sentia segura, Sim. né, com os meus alunos, aquele ambiente que já era o meu ambiente de muito tempo, na mesma escola que eu trabalhei, e ir para uma área clínica, de um atendimento clínico, que é muito diferente. No meu atendimento clínico, eu não sou professora. É. Ali eu sou um especialista e vou trabalhar a individualidade. Então, ali eu não tenho conteúdos a trabalhar. Eu não tenho aquela questão do coletivo, é o individual. E isso no início, claro, tudo é novo. Então, mas no início, assim, até eu deixar um pouco o meu lado professora foi um pouco difícil, né? Porque a gente Sim. tem ali uma outra função, que é de auxiliar esse aluno, esse paciente, como a gente chama, né? Porque ele não é mais um aluno, a desenvolver essas habilidades que estão em defasagem. Então, é um outro trabalho, é um outro olhar, mas o objetivo é o mesmo, claro, né? Auxiliar na Uhum. questão da aprendizagem, do desenvolvimento do todo do indivíduo. A neuropsicopedagogia hoje, né, Adriana, como é que é? Tipo assim, hoje o pai que tem um aluno com dificuldade em alguma disciplina ou que ele percebe que a criança tem alguma dificuldade de aprendizado, é onde ela entra a ser um paciente da Adriana, é isso? Que aí tu vai trabalhar em cima das dificuldades dele. É esse o... Isso. Então, aquela criança que a família observa, né, que está com uma dificuldade, que tem baixa memória, está desestimulada para os estudos, tem uma dificuldade específica, tanto em leitura, escrita, como em matemática, na aritmética, na questão do raciocínio lógico. Essa criança, ela está passando por um momento de dificuldade na sala de aula. Isso é constatado em todos os casos quando a gente recebe os relatórios das professoras das escolas. Então, o que que a gente recebe? Essa família acolhe essa família e fizemos uma avaliação neuropsicopedagógica. O que que seria? A avaliação é quando você vai verificar quais são as áreas que esse aluno está com dificuldade e o que pode estar trazendo essa dificuldade. Porque nós temos que diferenciar a dificuldade do transtorno de aprendizagem, que são duas questões diferentes. A dificuldade, ela pode ser momentânea, passageira, ambiental, por uma situação ali familiar, ou até uma didática, né, da professora em sala, enfim, isso é dificuldade, é transitório. O transtorno de aprendizagem, ele já é um transtorno neurobiológico. Então, essa criança, ela já nasceu com uma propensão a desenvolver ali uma dislexia, que é o transtorno de leitura e escrita, a descalculia, que é o transtorno da aritmética.
Então, aí é uma questão biológica. Ela vai ter áreas no cérebro afetadas por questões ou de lesão, ou nem não necessariamente uma lesão, mas pode ter nascido com essa dificuldade. E aí, esse transtorno, que não é doença, é um transtorno, vai ser tratado também junto com outros especialistas. E a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, fono, psicólogo. Então, esse é um outro tipo de olhar. Quer dizer, olhar ele é o mesmo, mas ele tem um outro tipo de trabalho porque ele é mais a longo prazo. A dificuldade, muitas vezes, ela pode ser um período mais curto. Essa criança vai dar conta ali, ou então recomendamos aula de reforço específico para aquele conteúdo que está com mais dificuldade. Mas o transtorno, não. Essa pessoa nunca vai deixar de ser disléxica ou outra descálcula, se for o caso da matemática, Uhum. e aí é o tratamento, na verdade, né, a intervenção, ela é focada especificamente nisso, nesta dificuldade, e aí é a longo prazo. Porque a pessoa depois, ela vai crescendo, ela vai aprendendo a conviver, ela vai criando mecanismos. A criança, quando ela é muito pequena, ela ainda não sabe, ela precisa dessa ajuda, né? Uhum. Então, aí que entra o nosso trabalho. É por isso que hoje em dia, e quando tu falas assim, é verdade, porque na minha geração, na tua geração, tipo, Hum, não se tinha muito esses diagnósticos dos transtornos, não, né? Então eram tratados nos casos mais de algumas doenças mais perceptíveis, né? A família acabava excluindo, tipo, escondendo ou tratando mais, né, em fundação, com as crianças, né? Não eram inseridas nas escolas tradicionais, vamos dizer assim, né? Eram mais, trabalhavam diferente com eles, não eram inseridas na sociedade, vamos dizer assim. E, e então não, e quem tinha um grau mais leve ou só era tratado como não presta atenção, ou é relapso, ou é muitas vezes até rotulado de ser o burro, né? E às vezes são dificuldades e que a própria dificuldade ensina e vai, e hoje, depois de adulto, que estão sendo diagnosticados de que tinham algum transtorno e que não foram tratados, não é? é. A questão dos transtornos específicos da aprendizagem, que entra ali a dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia, são transtornos de aprendizagem. Então, essa pessoa, ela tem uma inteligência dentro do esperado, ela tem um desenvolvimento adequado em todas as outras áreas, mas ela tem, por exemplo, assim, o disléxico, ele tem dificuldade em leitura, ele não consegue identificar os sons das letras, eles têm dificuldade em conseguir desenvolver uma fluência leitora, se não desenvolve a fluência, então tem dificuldade de compreensão. Então, é uma dificuldade específica. Essa pessoa, ela vai enfrentar algumas dificuldades, mas ela vai dando conta. Vamos falar na nossa geração, né? Sim. Porque eu tenho pacientes que os pais, ou a mãe ou o pai, tiveram o diagnóstico depois dos filhos, mas eles foram dando conta da vida com as suas dificuldades. Já os transtornos de neurodesenvolvimento são aqueles que estão relacionados à questão também, em algumas situações, do comportamento. Então, por exemplo, uma criança que fala que é muito agitada ou que é muito desatenta, né? Infelizmente, aquele termo preguiçoso, às vezes ainda Aham. surge, são crianças que, em algumas situações, vêm a ter um diagnóstico do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem a hiperatividade, aí depende de cada caso. Isso é um diagnóstico médico. Isso a gente não faz, a gente não dá diagnóstico. A Uhum. gente levanta hipóteses, mas o diagnóstico ele é médico. Então, o médico, o neuropediatra, o neurologista, o psiquiatra infantil ou o próprio pediatra da criança pode, se for necessário, dar esse diagnóstico. Então, essas crianças, hoje, elas estão inseridas na sociedade, inseridas nas escolas. E é esse olhar que nós temos que ter. Porque antigamente, vamos voltar atrás na história, isso não acontecia. Não. Então, muitos se evadiam da escola, porque eles não eram acolhidos, eles não eram vistos, e não se entendia, porque não havia estudos que mostrassem que caminho deveria seguir com aquele aluno. Então, eles se evadiam, eles não aprendiam, eles tinham dificuldade, e aí a escola não conseguia descobrir, vamos dizer assim, como trabalhar com aquele aluno. E a família, muitas vezes, até desistia de mantê-lo na escola, e ele se evadia. E hoje nós temos todos eles conosco, nas instituições escolares, os alunos com transtorno do espectro autismo, os alunos com TDAH, os alunos com alguma síndrome. Então, todos estão inseridos, cada um recebendo, né, o seu tratamento, o seu atendimento fora e dentro da escola.
Por isso Uhum. que hoje nós estamos felizes com isso tudo, porque antigamente eles ficavam muito excluídos. E eles eram institucionalizados muitas vezes, né, essas pessoas. Adriana, tu acha que, uma pergunta me veio agora, assim, tu acha que antigamente, antes, né, na nossa geração ali mais para trás, ali quando não se tinha muito os diagnósticos, eram menos índice mesmo desses tipos de transtornos? Ou não era só diagnosticado? Porque hoje realmente a gente percebe muitos diagnósticos, assim, eu conheço algumas amigas aí que fazem, que trabalham na área da pedagogia, e elas dizem que muita criança com algum tipo de transtorno. Já era assim ou realmente ou isso potencializou? Eu te pergunto até porque quando eu estava grávida do meu segundo filho, eu me lembro que a ginecologista que me atendeu, ela pediu só 3 ultrassom, porque ela disse que a radiação da ultrassonografia estava sendo estudada e que poderia trabalhar, potencializar alguns transtornos assim na formação da criança. E isso tem alguma coisa a ver ou não? Hoje, o que que nós temos? Mais estudos acerca do assunto, Uhum, e os diagnósticos, eles são mais precisos por conta dos médicos, dos profissionais terem mais conhecimento. uhum, Então, antigamente não se tinha esse conhecimento todo, então era tudo, vamos dizer assim, colocado de uma certa forma como se fosse todo mundo, utilizando um termo, inclusive antigo, mas que estava nos manuais médicos, antigamente chamava retardo mental. Hoje a gente uhum. tem um conhecimento de deficiência intelectual. Então, se chamavam essas pessoas que tinham alguma diferença, é retardado, né? É tolo. Então, assim, eles não eram vistos dentro das suas especificidades. Então, eram todos vistos do mesmo olhar. Inclusive, como eu comentei antes contigo, hoje eu assisti um vídeo que eu achei assim muito triste, inclusive as crianças em camisa de força, Sim. né? Assim, era um vídeo, era americano, não era aqui do Brasil. Mas essas crianças eram tratadas como doentes mentais e iam para essas instituições. Então, assim, isso lá nos Estados Unidos, imagina no Brasil também como que não deveria ser. Ah, Então, sim. existiam, só que eles eram colocados todos dentro do mesmo pacote, vamos colocar dessa forma. E hoje não, hoje tem os diagnósticos dentro de cada um na sua área. Tanto que dentro do próprio transtorno do espectro autismo, nós temos ali 3 níveis de suporte. O nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Então, mesmo sendo um espectro, essas pessoas são diagnosticadas dentro dos níveis de suporte da necessidade de cada um. Então, não é mais como era. Aquele autista clássico que a gente tinha o conhecimento antigamente, hoje não. Hoje essas crianças são diagnosticadas, essas pessoas, dentro da sua necessidade. Então, claro que isso mudou muito e vai mudar mais. As causas ainda estão sendo estudadas. O que se tem de conhecimento, sim, já, dos cientistas, é que a genética, né, tem a parte genética dos transtornos e também questões da epigenética, que aí seria questões ambientais junto com as questões da genética. Então, muitos estudos ainda estão sendo feitos e muitos ainda serão feitos. Cada vez nós temos mais conhecimento para estudar. Então, é bem isso mesmo. Tipo, que bom que hoje as pessoas, a sociedade, ela é mais aberta a isso. Que bom que hoje está sendo estudado isso, porque realmente, como tu falou, antes era tudo colocado no mesmo pacotinho e ficava ali. E não é, né? Hoje já se vê, ó, hoje estudando já se vê que só nessa conversa que a gente teve existem é, estágios que a pessoa pode estar aí. Às vezes, um estágio ali que pode conviver normalmente com outras pessoas e realmente eram todos rotulados. Eu Exatamente. também me lembro disso e era bem isso mesmo. Era bem essas palavras que se usava, que era retardado, que era tolo, Sim, que era imbecil, idiota, burro. e são termos que antigamente existiam, estão nos manuais médicos. Uhum, Antigamente eram chamadas, as pessoas eram chamadas assim. E hoje, claro que o conhecimento de hoje ele vem do conhecimento daquela época, né? Porque o sim. conhecimento ele vai cada vez se aprimorando mais, mas não se utiliza esses termos. De forma nenhuma não se utiliza mais. Então, hoje nós temos que estudar para saber ter esse conhecimento de como trabalhar com essas crianças, com essas pessoas, respeitando sempre as características individuais, porque não é o mesmo diagnóstico que vai fazer com que dois pacientes sejam iguais. É verdade. Então, temos que ter esse olhar diferenciado, Uhum. inclusivo, sempre um olhar de inclusão,
mas respeitando cada um nas suas dificuldades, nas suas necessidades. Aí me vem algumas reflexões, né? Vamos dizer assim. E como a gente falou, antes parece que não tinham tantos casos, hoje a gente vê muito. Mas será que as escolas estão preparadas para isso? Para receber para a inclusão dessas crianças também, né? Tipo assim, e os profissionais, eles estarem preparados emocionalmente, psicologicamente, é, tecnicamente também, para lidar com todas essas situações, porque eu não entendo, né? Mas eu acredito que a técnica de ensino para uma criança e para outra é diferente, não é? Claro, mesmo alunos que não têm nenhum É, diagnóstico, sim, cada um tem o seu jeito de aprender. Então, exato. quando, por exemplo, na faculdade a gente aprende metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem. Só que nem sempre aquela metodologia vai ser útil para todos. Sim, Então, por isso que se tem uma diversidade, porque as pessoas também aprendem de forma diferente. Por exemplo, eu sou muito visual, eu aprendo muito vendo. Outras pessoas é ouvindo. Eu não consigo, por exemplo, colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo uma aula se eu ficar fazendo outra coisa. eu também não. Eu tenho que sentar e Presta ouvir, atenção. e muitas vezes, inclusive, assistir a aula, onde os professores ali, que eu faço ainda curso de pós-graduação, passam os slides e mostram, eu preciso ver. Tem pessoas que só ouvindo já conseguem aprender. Por exemplo, meu marido, ele coloca o fone e ele consegue, eu não consigo. Então, isso é uma habilidade pessoal minha, que eu não tenho essa facilidade. E com todas as pessoas, independente se são crianças, eu falo muito criança porque eu trabalho com Sim, crianças e adolescentes. Cada um tem a sua habilidade a ser desenvolvida para que consiga aprender de uma melhor forma. Então, as escolas hoje, elas estão se adaptando a isso tudo, porque também é uma questão recente, não é muito tempo que se tem esses estudos. Os professores também estão se aperfeiçoando. Eu estou concluindo agora, quinta-feira, uma pós-graduação em transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, e todas as colegas do curso, são 52 da turma, porque é um curso que ele é ao vivo, mas ele é online, uhum, né? Esse que eu faço da Rema Educação. Todas são professoras de sala de aula. Algumas atendem também na área clínica, mas têm como formação a pedagogia ou magistério. Então, essas professoras, elas estão buscando aprender mais, coordenadores, inclusive tem coordenadores de escola, para poder trabalhar melhor dentro da escola, porque é uma demanda que nós temos que receber, né? Nós estamos aprendendo, estudando para receber esses alunos, porque eles precisam desse olhar. Então, claro que as escolas, os profissionais estão se preparando, sim, estão estudando, estão buscando cursos de aperfeiçoamento, porque só o que você aprende na faculdade não é o suficiente. isso na maioria das profissões também, né? Só a Uhum, faculdade não te gabarita, né? Tu tem que realmente a uhum. experiência, a vivência que tu vai aprendendo com o dia a dia. Isso. E eu também percebo assim, né, Adriana, que é, a família às vezes também ela resiste um pouco para, não todas, né? Mas Uhum, na grande maioria elas resistem um pouco a buscarem realmente porque esse diagnóstico, porque muita criança, às vezes o diagnóstico vem pelo professor, a suspeita, né? Vamos dizer assim, eu vou dizer até não digo nem só para transtorno, mas, por exemplo, eu tenho um filho de 21 anos e ele, quando ele deveria ter uns 8, 9 anos, uma vez veio, 8 anos, acho que veio um bilhetinho da escola pedindo para levar ele no oftalmologista. Eu nunca tinha me dado conta de que ele tinha dificuldade de então, enxergar. E eu achei que era bobagem, porque ele ficava assim, ele tinha os cacoetes desde que a gente brincava, que era igual o Dindo dele. Eu digo, ele faz igual o Dindo, porque. Só que o Dindo também tinha problema de vista, né? Só que a gente achava que é porque ele queria fazer igual. E aí fui levar e ele realmente tinha dificuldade de enxergar, ele já estava com um grau e pouco. Quando ele colocou o óculos, que ele olhou para mim, ele disse: Mamãe, nunca me esqueço, ele: Mamãe, agora eu tô enxergando tudo. Cara, eu me senti assim, isso acontece, eu me aconteceu senti muito comigo. mal, eu me senti muito, meu Deus, como que eu nunca enxerguei, que nunca percebi que meu filho não enxergava direito, e o dele era mais ainda para longe. Uhum.
E só que assim, quando eu recebi, eu levei, né? E tem muitos pais que às vezes não dão muita bola, ou quando é um outro tipo de transtorno que já é um pouco mais delicado, a própria família às vezes acaba resistindo em não levar. E isso também acaba dificultando um pouco para a criança. O professor ele é privilegiado no sentido que ele tem um coletivo. E Uhum. ele estudou as fases do desenvolvimento infantil, então ele tem um olhar também clínico, né? E Aham. ele consegue perceber as diferenças. Os pais em casa, muitas vezes, ainda mais hoje em dia, têm um filho, no máximo dois, então não tem esse olhar coletivo. Quando eu falo para você que eu também, quando eu coloquei, porque eu uso óculos desde os 14 anos, eu tive um diagnóstico de miopia com 14 anos, mas a minha mãe também não percebia. O meu irmão, que teve a dificuldade primeiro, e aí o meu pai levou ele no médico, e aí ele também já teve o diagnóstico de míope. Daí, por conta do meu irmão, eles me levaram. Mas eu, como eu sempre sentava mais na frente na classe, porque eu sempre fui baixinha, eu sentava mais na frente, então eu não tinha essa dificuldade em sala de aula. Ele, como ele já era mais alto, meu irmão, já tinha mais dificuldade, e ele percebeu e foi consultar, e realmente veio o diagnóstico para ele de míope. E aí eu fui também, né, meus pais me levaram. Então, eu também tive esse diagnóstico por conta que o meu irmão foi primeiro. Uhum. E quando eu coloquei o óculos, foi bem como teu filho. Eu disse, nossa, eu não enxergo. Quer dizer, eu achava que eu enxergava, porque a miopia, claro, é para longe, mas em sala de aula não tinha esse prejuízo. Na época não existia computador, não existia tablet, não existia smartphone, existia no máximo uma televisão preta e branca, Isso. né? Com várias imperfeições que a gente não sabia se era da vista ou Então, e aí foi assim que eu tive com 14 anos o diagnóstico de míope, sou míope, né? Até hoje, sim. assim, não fiz correção. Então, a família, muitas vezes, ela não percebe, É. porque ela tem aquele filho somente. E na escola, o professor, ele tem vários, então ele consegue perceber. Aconteceu comigo também, uma vez, um aluno, que eu, na educação infantil, a gente conta muita historinha. Então, eu mostrava os livrinhos, e contava historinha mostrando as figurinhas dos livrinhos. E tinha um aluno pequeno, na época, 5 anos, era a faixa etária, que ele vinha aí mais próximo para olhar. E ele vinha mais próximo, cada vez que. E eu comecei a observar. Então a gente fazia um desenho no quadro, escrevia alguma letrinha, e ele levantava da carteira dele para vir olhar. E aí eu conversei com a mãe, e realmente ele também É. teve o diagnóstico da miopia. Mas isso por quê? Porque na minha função eu consegui perceber. Em casa, muitas vezes, os pais não têm essa oportunidade de perceber. Então, assim, quando o professor alerta, é porque ele já viu algo ali que precisa ser investigado. O professor tem um olhar muito clínico para essas questões, porque você tem várias crianças com a mesma faixa etária. Então, você observa ali aquelas diferenças. Claro que isso é muito individual, sempre tem aquele aluno mais tímido, mais Uhum. quieto, aquele aluno que participa mais, isso é muito individual. Mas essas questões de poder ver, não é comparar, mas analisar, fica muito mais fácil para o professor do que para a Uhum. família. É, eu lembro que na situação do Luiz Felipe foi, eles fizeram um teste, o posto de saúde foi lá fazer um testezinho, né, com eles e percebeu essa dificuldade dele, mas assim, e nisso tem várias outras coisinhas, porque eu levanto, né, essa reflexão porque às vezes, o pai e a mãe, ou a família, né, vó, quem cria, ou tio, sei lá, com quem a criança mora, tem quem que a professora acha que é? Não, mas o professor, ele tá todos os dias, então ele tem conhecimento de vários transtornos, então, às vezes, são coisas que pra gente imperceptíveis, mas que realmente faz total diferença se a gente buscar essa ajuda, né, esse Certeza. suporte para a criança. E a mesma coisa a criança quando ela está tendo esse tipo de atendimento, a família também eu acho que é o principal é, rede de apoio para que essa criança consiga se desenvolver melhor também, né, Isso. Adriana? Porque assim, o que que acontece? Eu sempre falo para as famílias o seguinte: o pai e a mãe, por mais que eles sejam pais, mães, eles não têm a obrigatoriedade de saber aquilo que eu estudei para ter o conhecimento. Uhum. Então, assim, por mais que tem situações que tem pais professores, mães professoras, mas é diferente quando é com um filho, né? Então tem essa questão.
E aí eu sempre falo, os pais, eles não têm a obrigatoriedade de saber. Quem tem a obrigatoriedade de saber sou eu que estudo, estudei e continuo estudando acerca dos assuntos, né? Então, o que que nós fizemos? Passamos as informações, por exemplo, do que aquela criança pode ou não apresentar naquele momento. Algumas famílias, eles percebem, por exemplo, que o filho está com dificuldade na escola quando vão fazer os deveres. Aí eles percebem por que tá tão difícil para aquela criança fazer aquele dever. Ele foge, ele não quer fazer, ele inventa uma desculpa, porque aquilo é do ser humano, aquilo que é difícil a gente evita. Isso que nós ainda conseguimos, porque somos adultos, já temos a nossa capacidade, né, desenvolvida, mas a criança não tem, ela não sabe explicar o que que está acontecendo, ela ainda não tem essa noção. Então ela evita de fazer. E aí os pais, as mães chegam, não, mas meu filho não quer fazer o dever, ele está com muita dificuldade, eu não estou conseguindo, a professora também está relatando que ele está com dificuldade. E aí nós fizemos então uma avaliação, a avaliação neuropsicopedagógica. O que que é a avaliação? A avaliação é aqui, são encontros com esse aluno, com essa criança, para verificar quais são as áreas que estão em defasagem, áreas de aprendizagem. Então, se é a leitura, se é a escrita, se é a matemática, a atenção, a memória, tudo isso é avaliado. E aí depois a gente faz uma devolutiva para a família, que é quando nós explicamos o que realmente foi avaliado, quais são as dificuldades e como nós podemos trabalhar para ajudar. Então, os pais, quando eles chegam, muitas vezes eles chegam tanto perdidos no consultório. Eles não sabem o que que está causando aquilo ali, eles precisam de um caminho. Então, a gente orienta nesse sentido. Muitas vezes o paciente não é para ficar comigo, é para ele fazer um atendimento com a fono, passa um encaminhamento para fono. Ou então é uma questão que envolve mais o lado emocional. Então é psicólogo, porque o neuropsicopedagogo ele não trabalha o emocional. Uhum. Ele não adentra dentro das emoções, ele trabalha a aprendizagem. Então o psicólogo vai trabalhar com essa criança se for necessário alguma questão que envolve as questões emocionais da psicologia. Então nós encaminhamos também os pacientes, muitos não precisam ficar, né? Então a gente faz esse trabalho multidisciplinar. Uhum. Porque os pais, eles procuram esse caminho. O que está acontecendo com o meu filho que ele não está conseguindo dar conta das exigências da escola? Por que que o coleguinha já consegue e ele não? Então, vem essas questões. E aí, o nosso trabalho é esse, é acolher e auxiliar essa família a dar um direcionamento. Porque, bem como você falou, os pais, muitas vezes, eles chegam perdidos, eles não têm esse suporte, né? Por mais que conheçam o filho, a filha, tem questões que só o profissional que realmente estuda que pode auxiliar. E quando é um pai que a escola sinaliza, o professor sinaliza, ou que ele percebe, né, que ele consegue perceber, ainda é que bom. E ele vai lá, ele busca ajuda, ele tenta, né? Sim, E aquele pior é aquele que quando ele recebe a suspeita ou o direcionamento, olha, pai, acho que seria interessante buscar ajuda e tal, porque a gente percebe que ele e não vai atrás, né? é, infelizmente. Porque assim, a intervenção precoce, que é o que nós chamamos, nosso trabalho, intervenção precoce é você começar a intervir no início dessa dificuldade. Quanto antes a criança chega no atendimento, mais rápido ela vai dar conta, porque o cérebro, ele é muito inteligente, vamos falar assim, né? Aquilo que você utiliza, ele vai reforçar. Então, essas conexões que são utilizadas nos neurônios, elas são reforçadas e elas se desenvolvem mais. Aquelas conexões que não são tão usadas, elas vão ficando ali. Inclusive, quando há a poda neural, que é a morte de neurônios, né? Falando assim em termos bem Uhum. simples, para não aprofundar muito, mas é isso, aquilo que você não utiliza vai ficando, tanto é que você vai até esquecendo algumas coisas. Uhum. Mas aquilo que você mais precisa, você vai tendo cada vez um aprendizado mais significativo. Então, para que essa aprendizagem seja significativa, ela tem que ser incisiva, ela tem que ser reforçada. Então, nós trabalhamos não só com aquilo que está em dificuldade, mas também reforçamos aquelas habilidades. Porque o aluno, a criança, ele pode ter dificuldade em alguma área, mas ele se sobressai em tantas outras. Sim. Eles se sobressaem muito em várias áreas. Eu tenho, por exemplo, paciente que tem dificuldade ali em leitura e escrita, mas que desenha de uma forma que eu jamais, Adriana, por mais que eu vá fazer o melhor curso do mundo, vou desenhar, sabe? Por quê? Porque essa habilidade em mim não foi desenvolvida. E eles têm essa habilidade desenvolvida, então vamos trabalhar também isso. Então, essa é uma questão muito importante, porque a intervenção precoce vai fazer com que essa criança se desenvolva melhor, tenha uma autoestima melhor, porque aquilo assim, eu não consigo, mas o meu colega consegue. Se nós adultos temos uma dificuldade em trabalhar com isso, nós temos.
uma dificuldade em trabalhar as questões de autoestima, questões próprias nossas. Imagina uma criança que ainda não desenvolveu É. essa parte no cérebro, não desenvolveu, não tem essa noção. Então, para eles é muito mais difícil e sofre. O que eu falo, um aluno com dificuldade em sala de aula, ele sofre. Ele é um aluno que está passando por um momento que ele precisa de ajuda, para que essa dificuldade depois não aumente. Que, infelizmente, o que não é tratado vai no futuro, vai Verdade. ter outros resultados, né, de prejuízo. É. Então, quanto mais cedo essa criança receber esse atendimento, seja com a fono, seja com a psicóloga, seja conosco, ele vai ter o maior sucesso, É verdade. tanto na sua vida escolar como na sua vida social, em grupo. Os adolescentes, por exemplo, eles já têm uma questão da faixa etária ali do adolescente já querer procurar os grupos, ter ali a sua identificação. Quando esse adolescente tem dificuldades na escola, ele vai ter mais dificuldades em relação a esse relacionamento no grupo, por quê? Porque ele vai se sentir diferente, meus colegas conseguem ou não. Uhum. Então, isso também tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado. Isso Já se exclui sozinho quando ele percebe que ele tem a dificuldade. Exato. Aí já entram outras questões que infelizmente acontece muito, que é o bullying, É. esses alunos. Então, assim, aí a gente já entra em uma outra área. Mas se você começar a olhar essa dificuldade já lá no início e ajudar essa criança, ela vai chegar mais segura nessa faixa etária. Então, assim, vai se evitando outros problemas mais graves. Mas hoje, dentro da área que tu trabalhas, ali, tu já percebe que a família ela é mais acolhedora nesse sentido e ela busca mais recurso, Adriana? Sim, claro. Porque, como nós falamos antes, antigamente os pais, eles também não tinham conhecimento, e os próprios Nem tempo, professores né? não tinham. Então, assim, o aluno não está aprendendo, ele não aprende. Então, eu até me lembro que na época, assim, por exemplo, os boletins vinham com nota azul, nota vermelha, né? Vinha assim, que deve ter uns 40. E aí tinha assim, os pais olhavam, não, meu filho, né? E os Se era meninos, tudo azul, tava bom. onde entrava ali um vermelho, então reprovava. E aí tem essa outra questão que antigamente se tinha muita reprovação. Então os pais acabavam tirando os filhos da escola para trabalhar, porque naquela época Esse era não nasceu para permitido. estudar, tem que É, trabalhar. isso, vai trabalhar. E hoje nós temos pela legislação, então ali, né, só trabalha com menor aprendiz, o estágio, supervisionado, tudo depois de uma certa faixa etária. Mas antigamente as crianças pequenas só trabalhavam. É verdade. Então, assim, era um outro mundo que nós vivíamos. O olhar era totalmente diferente. Então, naquela época, essas crianças eram evadidas, elas saíam da escola. E muitos analfabetos não aprendiam a ler e escrever. Então, hoje, com os estudos que a gente tem e com a possibilidade de poder ajudar essas crianças, os pais ficam muito felizes. Eu já tive vários feedbacks de famílias que as crianças tinham dificuldade, principalmente leitura e escrita, que é o que eu trabalho muito, e eles conseguiram depois se alfabetizar e se desenvolver. Legal. Para a família, isso não tem um valor. Muitos falam, não tem preço. Uhum. Porque eu não sei como fazer. Eles falam, eu não sei como ensinar. E não sabe mesmo, porque não teve esse preparo, esse estudo, essa formação. Né? O professor teve essa formação, mas no coletivo, muitas vezes, essas dificuldades individuais o professor não consegue atender. Por quê? Precisa de um olhar individualizado, precisa daqueles minutos ali que o professor em sala de aula muitas vezes não consegue, porque tem uma turma, né, com 25, 26 alunos, não consegue. Então, no individual, a gente consegue auxiliar esse aluno. E aí, em casa, os pais vão vendo a diferença. Olha, agora ele já consegue fazer a tarefa sozinho. Ele já consegue ler, fazer a tarefa, depois eu só corrijo. Porque eu escuto muito isso. E antes, não, essa criança precisava da segurança do familiar, precisava ter alguém ali para dar esse suporte. E para a criança ser autônomo, isso é muito bom. É verdade. Agora eu consigo. Olha, eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Eu escuto muito isso deles. Porque criança é muito verdadeira, tá, Juliana? É muito verdadeira. Eles não têm, assim, não têm motivos e não conseguem disfarçar. Eles são muito verdadeiros e eles falam. Agora eu já consigo. Olha, até um jogo que a gente faz, por exemplo, é um jogo que é um pouquinho mais difícil, aí nesse momento a gente não vai fazer, vamos fazer, tentar outro dia. Então tá. Aí no outro, olha, agora eu consigo. Antes eu não sabia, agora eu sei.
Isso não tem, é maravilhoso. E eles são muito inteligentes, né? Demais. Nossa, Muito, 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 muito. às vezes é até difícil de acompanhar. E isso não, E assim, eu tenho situações que eu não dou conta, principalmente no uso da tecnologia, é, sabe? O uso que eles, a facilidade que eles têm com o celular, com o tablet, no caso, para as pessoas da minha geração, a gente faz, mas a gente demora mais. com Por quê? certeza. Porque não nasceu com essa tecnologia acessível, não existia. E eles não, eles sabem tudo, tanto é que às vezes eu disfarço, porque eles falam o nome de algum personagem, algum jogo, eu digo, tá, tudo bem. Eu nem sei o que que é. E a gente conversando aqui é bem isso, porque daí a gente para para pensar também hoje em dia, os adultos que começam a se diagnosticar e trabalhar alguns transtornos, algumas coisas. Mas realmente, porque hoje, se o filho da gente tem dificuldade em alguma situação, a gente vai para o celular, vai para a internet, pesquisa para tentar ajudar. Nossa geração fazia o quê? O pai e a mãe nem sabia ler e escrever muitas vezes, ou sabia mal e mal fazer uma conta matemática ali, que em matemática eles eram ótimos, calculadora não precisava, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe para matemática, meu Deus, eles eram Cálculo assim, mental, né? era ótimo. Mas para pesquisa, leitura, as coisas lia o básico, então como que iria ajudar? Então, até nisso, hoje a tecnologia ajuda muito, Sim, né? até nisso. Eu me lembro que eu, pelo menos na minha época de escola, de ensino fundamental, não existia internet, não existia Não, era alemão. biblioteca pública e tinha que fazer Pessoas que pesquisa. tinha telefone fixo em casa, era, né? Então não existia celular, nada disso. Então a gente ia para a biblioteca, como você É, falou. Então na escola que eu estudava tinha uma biblioteca e lá havia a famosa Barça, né? Que era a enciclopédia padrão. é, Então nós íamos lá para estudar, para poder, né, fazer os trabalhos de escola, tudo escrito à mão, porque uhum, máquina de escrever, bem, era uma questão, os professores nem aceitavam na época, não, escrito à mão. Então escrevia muito, mas aquilo fazia com que o nosso cérebro trabalhasse de forma que a gente tivesse que pesquisar, não vinha pronto. Então você não ia copiar 10 páginas da Barça, você tinha que ler aquela pesquisa e tentar resumir. resumir e colocar ali os pontos principais do que você considerou que era importante para aquele conteúdo que o professor solicitou. Hoje nós temos até inteligência artificial É, que muitas vezes é usada de forma errônea, porque nem tudo que está ali também é verdadeiro. Então, assim, exatamente. na nossa época a gente exercitava mais. Porém, não tínhamos tanto suporte, porque os nossos pais, pelo menos, né, os meus pais, não tinham muita formação Sim, para ajudar. A matemática, sim, meu pai ajudava muito, porque a matemática ele era tinha é. mais facilidade do que leitura e escrita. Mas ajudava também na adição e subtração, Básico, porque quando exato. vinha as contas mais de fórmulas e coisas, eles já não Bem, já não conseguiriam conseguia, muito, porque também não estudou, então não é, teve. Na época, assim, eu me lembro que minha mãe falava, eu fiz o ginásio, né? Então era uma coisa assim muito, muito diferente da nossa época. E hoje é mais diferente ainda, é, porque hoje as crianças estão entrando mais cedo na escola. Então, na minha faixa etária, né, na época a gente entrava com 7 anos no primeiro ano. Hoje eles já estão exato. desde pequenininhos, já no berçário, na educação Uhum. infantil, então já recebe mais estímulos também. Eu, pelo menos, eu e meu irmão, a gente ficava em casa com a mãe, e o que que a gente aprendia? Ali nas brincadeiras, porém, nós tínhamos o privilégio de brincar na rua, É, de jogar bola, de andar de bicicleta, de subir na exatamente. árvore, de brincar com os vizinhos. Hoje as pessoas, pela vida hoje totalmente diferente, vivem mais no individual. É Então, essas verdade. crianças, elas contato com outras, ou é na escola, uma festinha em família, com os primos, os amiguinhos ali, mas não tem aquela vivência que nós tínhamos. Eu, pelo menos, né, morava numa cidade pequena, então a gente podia brincar na rua, podia jogar bola, andar de bicicleta, ficar até mais tarde brincando. E hoje não, hoje eles já têm outra. Aí entra outra questão, a nossa coordenação motora já foi mais desenvolvida. É, exatamente. Então tem os prós e os contras, né? Mas a gente sempre pensa nas coisas boas. É, Vamos sempre pensar no lado positivo que essa modernidade está é. trazendo para nós. E com relação à inteligência artificial que tu falaste ali, realmente eu acho que ah, a gente conversa muito a respeito disso, né? É, se ela for trabalhada de uma forma é, como deveria, é muito importante, porque ela não vai substituir o pensamento de ninguém, porque até para ter alguma coisa, algum embasamento, tu tem que alimentar ela do que tu queres, Exato. né? Então, é,
é uma evolução muito grande, eu vejo assim, que é uma coisa que até assustadora para a nossa geração, porque para mim me assusta muito. Quando eu vejo que a gente participa de algumas palestras e treinamentos, isso me assusta um pouco de pensar que a evolução e a proporção que isso está Quão tomando. rápido está acontecendo essa mudança, né? Só que se for usado de uma forma positiva, eu acho que também vem para agregar muito, para ajudar muito, Com certeza. Tudo né? aquilo que vem na medida certa e de forma correta vai sempre agregar. Então, o que que nós temos hoje como expectativa, né? A escola, ela ainda se torna um ambiente para alguns alunos um tanto difícil, porque tem algumas coisas que a escola ainda é a mesma de anos atrás. Então, ainda é Uhum. aquela sala de aula, com aquelas carteiras uma atrás da outra, com uma lousa lá na frente. Por mais que essa lousa seja interativa, por mais que esse professor seja um professor que tenha vontade de transformar a aula dele em algo mais significativo, o ambiente ainda não mudou. E eu penso que não vai mudar de uma forma tecnológica, porque é assim que acontece a aprendizagem. Então, também parte desse aluno a busca pelo seu conhecimento, porque o professor ele está ali 4 horas, professor de área 50 minutos, muitas vezes troca, sai o professor de história, entra de geografia, de matemática. Então, o aluno também tem que fazer a sua parte, é que eu sempre oriento os meus pacientes que já são do Fundamental 2. Nós também temos que perceber o que que é o mais importante daquela aula para que eu chegue em casa e também pesquise, também me aprofunde. Porque se eu quero ter esse conhecimento, o professor não vai conseguir passar todo esse conhecimento que eu tenho e que todos os meus colegas têm, porque cada um aí vai ter uma curiosidade maior em alguma área. É verdade. Então, assim, parte também dos alunos ter essa busca, mas saber onde buscar. É. Né? Porque, como nós falamos antes, no nosso tempo era só na biblioteca, hoje está acessível à nossa palma da mão. E a palma da mão, ela tá muito vulnerável a tu estares pesquisando uma coisa que é interessante e já te dispersar para o que não presta, ou para qualquer outra coisa que não vai te agregar. E aí também nós entramos naquela questão do uso de telas, né? O que que é recomendado para cada faixa etária. Uhum. Então, nós temos o conhecimento que até 2 anos a criança não deve ter acesso a telas. Isso quem diz não sou eu, isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, cada faixa etária tem um tempo determinado ali. Por quê? Porque tela, você pode observar, se uma criança ficar muito tempo na tela, quanto mais tempo ela ficar, mais ela quer ficar. Por quê? Porque você vai correndo ali a tela e eles têm uma habilidade muito boa nisso e os estímulos vão cada vez sendo mais interessantes e o cérebro vai ficando cada vez mais ligado naquilo ali e o movimento que ela faz é só esse aqui. Aí você recebe a criança, não sabe pegar no lápis, mas ela ou então aqui, o digitar. Eu sou péssima para digitar, até no WhatsApp. Eu estou ali procurando as letras. Eles têm uma habilidade muito grande. Só que essa habilidade é para aquilo ali. Quando você tira aquilo da mão e você vai para outro instrumento, a dificuldade motora é bem significativa. Então, tudo tem que ser na medida correta. Tudo ajuda, tudo veio para nos, né, a facilitar a nossa vida, mas dentro do tempo e dentro das doses corretas, porque senão aí você tem outro problema. É Além, né? verdade. Eu vejo com muita tristeza muitas crianças pequenas com o celular. Isso eu vejo na rua, eu vejo no supermercado, eu vejo na padaria, no restaurante. Claro que a gente entende que em algumas situações, óbvio, não há o porquê de você não fornecer, mas não permitir que fique tanto tempo, porque os estudos já nos mostram quanto de prejuízo os celulares, as telas podem trazer. Então aí as pessoas falam assim, ah, mas antes era a televisão. Sim, as minhas filhas quando eram pequenas não tinha, não existia, né, essa tecnologia. Sim. Então elas assistiam a televisão, só que elas não ficavam horas e horas focadas na tela. Levantava, ia no banheiro, caminhava, dava um intervalo, né, dos É, desenhos ali, não dava intervalo. Eu me sim. lembro também, quando eu era criança, também, dava um intervalo, a gente levantava, dava uma caminhada, aí outra coisa se tornava interessante, ia fazer outra coisa, ou então tinha que estudar. Então, a gente não ficava tanto tempo focado, porque os programas, eles tinham intervalo e eles acabavam. E acabar, início, meio e fim. É. E aí a gente ia fazer outra coisa. Quer dizer, encerrou. Eu sou de uma época que chegava um determinado horário, a televisão saía do ar, não tinha mais Aham. Então, hoje não. Hoje é 24 horas o celular, o tablet. Ele funciona ali. Enquanto você estiver ali, estiver carregado, ele vai É. funcionar. E aí você vai ficando cada vez mais tempo. Então, isso é uma questão que eu sempre peço para os pais terem um cuidado.
Porque pode parecer algo inocente. E a gente tem também depoimentos de muitas famílias que dizem, não, depois que eu reduzi a tela, eu percebi que ele está mais calmo, ou ela está mais interessada. Por quê? Porque diminui o estímulo. À noite, por exemplo. Né? À noite, a tela à noite. É muito difícil depois com que o teu cérebro se acalme, que ele vá, né, ficar descansadinho para ele ter uma boa noite de sono. E noite de sono é primordial para a aprendizagem. Você tem que descansar, você tem que dormir, porque enquanto você dorme é que você está aprendendo. Então, são muitas questões que a gente gostaria, né, que todo mundo tivesse acesso a isso para que as crianças tenham essa infância de uma forma mais sadia, né? E a tela, ela é legal, é óbvio que sim, mas tudo com moderação. Até para nós adultos, né? Quantas reflexões. É, Não só para criança, para todos, né? sim, É, tipo, a gente se desligar da tela uma hora antes de deitar e tal. É isso mesmo, eu acho que tem alguns especialistas que recomendam que você nem fique com o celular no quarto. é, A gente utiliza eu já como ouvi dizer, despertador, né? Então aham, você mantém ali. Mas tem especialistas que falam para não ter o celular no quarto, porque em algum momento ali ele vai vir uma mensagem ou alguma coisa assim, e até a própria claridade, às vezes, daquela, né, da tela, prejudica o sono. Então, tem muitos estudos acerca disso. E sempre vai ter, porque cada vez vai vir algo mais novo e vai ser estudado, mas a gente já acredita muito naquilo que já temos cientificamente provado. Quanto menor o tempo de tela para, principalmente criança que está em desenvolvimento. Nós já sabemos, por exemplo, assim, claro, que o indivíduo adulto, ele vai ter ali a sua regulação. Então, não, agora acabou, né? A não ser que a pessoa realmente não tenha ali já desenvolvido outras questões relacionadas a isso. Não, agora acabou, agora eu vou guardar na bolsa e pronto, né? Mas a criança não tem, então quem tem que ensinar isso para a criança somos nós. é. Né? Não, agora, mas daí ele vai chorar. Sim, vai, mas vamos substituir isso por uma brincadeira. Tem tantos jogos, tantas atividades que a gente pode fazer. Mas o meu tempo é curto. Claro, óbvio, todo mundo tem os seus compromissos, mas naquele curto tempo, então a gente vai oferecer algo mais interessante, desenvolver essa coordenação motora. Ju, tu não tem noção quanta criança não sabe pegar uma tesoura hoje. Eles não utilizam muito, sabe? Então, na escola, a professora tem dificuldade, mas como que ela vai pegar na mãozinha de cada um Ensina a e recortar. ensinar? Então, assim, e É. isso é uma questão motora, pegar o lápis, né? Ai, mas ele não consegue. Consegue, nós estamos aqui para ajudar, para ensinar. Então, a não ser que venha até ali uma questão de um transtorno que atrapalha essa questão motora, que é trabalhado na terapia ocupacional, na fisioterapia, crianças que precisam, mas crianças típicas, muitas vezes, eles não conseguem, Uhum. sabe? Eles nem sabem como trabalhar. Então, professor, claro, faz em sala de aula, mas é difícil para cada um também ter esse atendimento individualizado. E tantas outras coisas, né, Eu Ju? lembro que a gente tinha muita atividade quando criança de recortar palavrinha em jornal, em Isso, revista, e ter que buscar, né, com a procurar, letrinha, procurar e recortar e fazer a colagem. E realmente hoje, mas assim, hoje até as próprias atividades, sabe o que eu percebo, Adriana, assim, até a própria atividade é diferente, vem tudo meio que xerox, não é nem xerox, né? É impressão é, de coisas meio que prontas, assim, só para a criança botar a palavrinha ali e tal, e o recortar, às vezes, assim. eu me Mas lembro eu sinto, eu que vejo muita diferença. eu, na minha infância, não tínhamos livro didático. A gente escrevia muito, Uhum, muito. escrevia. Copiava textos no quadro. Então, claro, crianças que têm, né, alguma dificuldade em relação a isso, nós não recomendamos que essa criança tenha que copiar, até Uhum, porque isso vai ser uma questão para ela só de, né, de fazer mecanicamente, não vai ter ali a isso. aprendizagem. Então, muitas escolas hoje utilizam as apostilas, né, o ensino apostilado. Então, dentro daquelas apostilas vem tarefas ali para ser feitas e o professor incrementa conforme a necessidade de cada turma. Mas essa questão mesmo de trabalhar a motricidade, a coordenação com atividades de casa, o que a criança antigamente fazia, né? Brincava na terra, fazia ali. Eu me lembro que cortava ali as folhinhas para fazer comidinha, botar nas panelinhas, essas coisas. E se você fizer, a criança hoje ela adora. É. Eles gostam de fazer. Então, assim, são atividades que podem ser, né, adaptadas, cada um na sua realidade, é óbvio, para oferecer a essa criança essa oportunidade, né? Oferecer essa brincadeira, esse lúdico,
É verdade. Então, eu vejo muito assim que tem colegas que fazem muitas dicas, né, no Instagram, para a mãe ter uma bolsa, colocar ali joguinhos para quando vai no restaurante, numa consulta médica, essa criança ter ali aquele momento de interação, alguns minutos, com atividades. Ontem eu recebi algumas colegas da faculdade, no meu consultório, e uma colega trouxe duas filhas, já adolescentes, uma mais assim, acho que com uns 8, 9 anos, e a outra já com uns 12, assim. Mas elas ficaram encantadas com os jogos. Então a gente começou a fazer, e as minhas colegas também, a gente começou ali brincar, né? E nós adultos ficamos encantados. Nossa, então você imagina a criança. É. Para eles, aquilo ali tudo é novidade. Em nenhum momento, nenhuma das duas eu vi. Eu nem sei se elas têm, né? Nem perguntei para minha colega. Nenhuma das duas com o celular, porque elas ficaram tão encantadas naqueles jogos. E eu deixei assim, muito à vontade, a gente colocou na mesa, fiz ali brincadeiras. E isso são meninas que têm acesso, né? Porque a mãe é professora também, então conseguem ter essa dinâmica. Mas, infelizmente, algumas famílias não conseguem esse tempo. Mas o importante não é tanto o tempo, é a É a qualidade do qualidade, tempo. eu falo isso também. Às vezes, 5 minutos, 10 minutos realmente dedicado àquilo ali, àquela criança, com atenção e entrega, vale muito mais do que às vezes um dia inteiro que tu tá Sim, só dentro de casa e corpo presente e não tá fazendo nada por aquela isso. criança, É a né? qualidade, o quanto tempo, claro, quanto mais tempo, joga, Sim, mas a qualidade daquele tempo, que seja de interação, de é, convivência. Porque, assim, muitas vezes os pacientes chegam e contam, eu fui com a minha família em tal lugar, a gente foi fazer um passeio assim. Isso é memória, isso nunca mais vai ser esquecido. Eles guardam essa memória, e são memórias positivas, junto com a família, junto com os pais, junto com os irmãos, com os amiguinhos. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento do ser humano. é Isso vai levar verdade. para a vida toda, As memórias as afetivas. memórias afetivas. É isso que eu digo. Eu acho que a gente tem que criar isso, porque é, eu acho que quando adulto, quando tu lembra disso, isso é tão bom. Eu lembro, o meu filho mais velho, eu acho muito legal, assim, porque na família do meu marido foi tudo meio que as crianças, tudo no mesmo, na mesma faixa etária ali. Quando veio, Hum, foram várias crianças, ele, vários primos. Então, quando a gente ia, porque eles são do interior, quando a gente ia pra lá, então o Lúcio ele brincava muito com os primos e aquela coisa, as primas e corre pra cá e brinca pra lá. E ele fala assim pra mim até hoje, porque daí hoje a minha sogra já é falecida, meu sogro dele fala assim: "Ai, mãe, nunca em nenhum lugar eu vou sentir o cheiro igual o cheiro da casa da nona." tá vendo? Isso é memória afetiva. Sabe, as brincadeiras, ele disse, o João Pedro não vai ter isso, porque realmente hoje já são tudo adulto, hoje ele é o bebê da família, tipo, com 8, vai fazer 8 anos. Mas, tipo, na época dele, não, na época dele foi onde todo mundo cresceu junto, onde eles pulavam, corriam, brincavam, tinha o nono, tinha a nona, a casa da nona. A casa da nona era É diferente. diferente. Então, e ele fala, eu sinto até hoje o cheiro da casa da nona, eu nunca vou sentir esse cheiro em lugar nenhum. Viu? Como isso fica como marca, né? Uhum. Marca. E assim, memórias positivas Aham. e que a pessoa leva isso para a vida, na É, verdade, ele nunca vai esquecer. Eu tenho minhas memórias, eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória excelente. Muito, eu lembro de muitas coisas da minha infância. Eu lembro da pracinha que eu brincava, eu lembro do trajeto que eu fazia até a escola, porque era uma cidade pequena, então eu podia, né, tranquilamente ir sozinha, ou então com meu irmão, ou então com os vizinhos, né, que iam para mesma escola. Então, assim, era tudo muito eh, na imaginação da criança, isso é imaginação, aquilo ficou guardado é nas verdade. memórias. Então, são lembranças muito boas, e a pessoa que tem lembranças boas, assim, ela vai ter. Também querer que o seu filho também tenha essas memórias boas. Eu me lembro dos natais da empresa que meu pai trabalhava, que o Papai Noel, e a gente queria saber quem que ele era, porque era um funcionário que usava máscara. Mas para nós ele era. Então, olha quanta coisa, né, que fica nas nossas memórias. E hoje, a gente não gostaria que as memórias se reduzissem a uma tela ali, né? Então, assim, é muito interessante essa. E os especialistas falam muito, tá, Ju, sobre essa questão do uso de telas. Os especialistas falam e explicam, e a gente procura, assim, entender também, né? Claro, os dois lados, o lado da questão familiar e a questão também, né, dos especialistas, essa clareza, trazer essa clareza, o quanto que é importante o convívio. Assim, né, É. familiar. Meu Deus, Adriana, a gente ficaria aqui mais umas 3 horas conversando, porque o assunto para mim adoro, assim, acho que é uma coisa que, independente de eu ter filho ou não ter, eu acho que é um assunto que é para a sociedade, é para todo mundo, é informativo, a gente
ter essa reflexão e entender que não é só para criança, para a gente também, que o celular ele tem um lado positivo, mas ele tem um lado negativo, que a gente tem que saber dosar ele na medida certa para tudo, porque ele te ajuda como ele destrói. Isso. Ele pode te impulsionar como pessoa, como ele pode te destruir como pessoa também. Eu vejo que muito além de tudo isso que a gente falou também, é entender que isso aqui, nem tudo que aparece de verdade, que existe o mundo da Quem está lá do fantasia. outro lado, esses jogos, né? Os pais ficarem atentos. Quem está do outro lado, com quem essa criança está conversando, esse adolescente, né? Porque é tudo isso. Então, assim, o mundo hoje ele está muito tecnologicamente falando, avançado, mas também tem muitas questões ali que não estão muito claras para a maioria das pessoas. Então, a gente procura estudar isso e trazer um pouquinho, né, desse conhecimento, porque eu sei que tem muitas pessoas, quando a gente fala nessa questão de telas, meio torce o nariz, assim, né? Mas é a nossa obrigação como formador, como educador, porque essa é a base do que nós vamos ter no futuro. É As verdade. crianças hoje em dia, elas são o nosso futuro, então nós queremos o melhor para todas elas. E quem trabalha com educação, eu vou te dizer, é apaixonado pelo que faz, é apaixonado por esse desenvolvimento humano, sabe? Então, tudo que vem para agregar é excelente. Como eu te falei antes, eu comecei agora, no início do ano, uma nova graduação em psicologia, porque eu senti mais essa necessidade de ter esse conhecimento. Então, para que eu aprofunde o meu trabalho, a psicologia vem como mais uma formação para me ajudar, né, a entender, auxiliar, porque quem trabalha com pessoas não é um trabalho técnico, você não está diante de um computador que, qualquer coisa errou ali, desliga e tira da tomada e reinicia. depois eu falo contigo de novo com o computador. Com o ser humano não é assim. É. Então, como você falou anteriormente, quem trabalha na área da saúde, na área, né, da educação, tem esse direcionamento com o ser humano. Você está ali formando pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que está à nossa volta e procurar realmente aquilo que é o melhor. Já tivemos vários episódios aí não tão positivos por conta desses jogos, essas coisas, então tem que ficar muito atento. A criançada aí nesse celular e tal, eu acho que realmente é isso, não só pro psicossocial da criança, mas também pros afrontamentos que a vida proporcionam, né? A Às vezes. supervisão não quer demais, eu estar atento ao que está acontecendo. Me lembro que na minha adolescência nós tínhamos diário, né? Que nós ia lá o diário, botava a chavinha e guardava na gaveta. Mas aquilo não era assim uma necessidade do adolescente daquela época. Hoje é outra época, hoje é outro mundo, não podemos comparar. Só que o que está por trás disso tudo é que nos preocupa, né, Ju? Assusta, preocupa bastante. Eu também acho. Eu acho que é bem assustador. Eu digo que eu tenho dois filhos, um de 21, que já foi uma geração, já foi complicado, porque daí já veio a época da tela ali. O outro agora, mais moço, já acabou tendo tela mais cedo ainda. E essa dosagem também é difícil, porque às vezes é mais fácil a gente liberar para poder resolver outras coisas, mas inclusive até com o menor agora, eu e meu esposo, a gente sentou e conversou e disse, não, a gente vai ter que segurar mais, porque é perceptível quando a gente segura a tela, o comportamento dele como é outro. Você percebe? É perceptível, é nítido, sabe? É muito bom, tem um lado que desenvolve eles, assim, de uma forma até assustadora, porque o meu, pelo menos o meu filho, ele tem uma dicção muito boa, um vocabulário muito rico, então tu percebe também que isso também favorece, ajuda, só que vem junto com isso, vem outras coisas que também não são tão positivas e que a gente tem que dar uma segurada, porque daí também eles acham que muitas vezes podem confrontar ou podem falar de igual para igual com a gente, como eles enxergam nas redes sociais ali, não em rede social, em videozinho mesmo, porque rede social não tem. Mas é desafiador. Tudo é muito bom dentro de um determinado limite, né? Tudo que ultrapassa o limite, que já causa um excesso, aí já tem que ser pensado. Claro que tudo dentro
de uma qualidade, né, analisada, de uma qualidade bem investigada, porque nem tudo aquilo que parece bom é. É, Então, e com regras, com combinados, dentro de um tempo correto, só é favorece, verdade. né? Como tudo na vida, tudo que É, a gente faz dentro da medida certa, só vai nos trazer privilégios e coisas boas. é, Agora, que ultrapassa o limite, aí a gente já tem que, né, dar uma pausinha e pensar um pouquinho, dar uma refletida. é isso mesmo. Para reflexão é isso, né, Adriana? É verdade. É a dosagem certa. É Como é isso. que a gente vai saber? A gente nunca sabe o que é certo e o que é errado, qual é o limite e qual não é, mas eu acho que tudo é a gente tentando buscar, tentando entender e parar e dar aquele olhar de 10 minutos com a atenção necessária e devida para as nossas crianças, né? Eu acho que esse é o ponto. Quero te agradecer, Adriana, dizer que foi muito bom. É muito bom, eu acho que trazer esses assuntos assim, que eu acho que a formação das nossas gerações, que são as crianças, e trazer, porque essa criança não bem assistida nesse momento da educação infantil, da formação dele quanto jovem, é o futuro funcionário das empresas também. Então a Ah, gente precisa dar muita atenção para isso, uhum. né? Agora com as leis que vêm se complementando, como a NR1 que está vindo aí, eu acho que todo esse cuidado, todo esse tratamento já desde sempre só vai nos trazer profissionais mais preparados também Claro. para o mercado de trabalho, né? E que a gente sente uma dificuldade, uma diferença muito grande das gerações anteriores, da geração que a gente está tendo agora, claro que não dá para generalizar, mas a gente sente uma diferença, e que eu digo também que pai e mãe não é só ser educador, é ser limitador. Porque quando a gente também não dá limite, o nosso filho ele não sabe ouvir um não lá fora. O nosso filho, ele não, e os nossos filhos, eles não aprendem a terem limites e eles acham que qualquer não é afronta ou porque não gosta. E isso também prejudica um adulto Com para uma certeza. formação profissional, né? Frustrações vêm e não é legal. Eu digo que a gente tem que aprender a dizer não de pequenininho, de jovem, de adolescente, porque lá na frente não vai ser tudo sim, né, Adriana? Não, a vida ela coloca muitos nãos. E aí, no caso, pessoas que têm essa dificuldade, aí entra uma outra questão que é a frustração. Porque quando a gente aprende a conviver com o não, o limite, a nossa frustração, opa, tudo bem, mas eu vou É, superar isso. Agora, a pessoa que ela não tem esse limite, quando ela chega em uma situação assim, ela vai ser frustrada. E sim, a vida nos traz muitas frustrações, infelizmente, nem tudo é aquilo como a gente deseja. exato. Mas posso me frustrar hoje, mas eu não vou desistir, eu vou tentar novamente. Uhum. Então, é a resiliência também em algumas situações. Isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é a nossa maturidade. Só que nós temos que entender que a criança não tem isso. A criança pequena, ela ainda não desenvolveu essa capacidade. O cérebro dela ainda está em formação. Nós sabemos que o nosso cérebro ele está aos 25 anos é que ele está mais preparado. Por isso essa fase da adolescência, essa dificuldade para entender certas coisas, esse amadurecimento, ele acontece até os 25 anos. Então, esse momento de preparo, nenhum filho vem com uma bula de instruções, É nenhuma verdade. criança vem, nenhum aluno vem. Não. Então, as famílias, os profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil, têm que ter esse conhecimento que cada um é um indivíduo, mas dentro dessas especificidades a gente sabe que tem questões que têm que serem trabalhadas já desde muito pequenos. Então é o que os especialistas falam, é o que os cientistas falam. Esse cérebrozinho que está em desenvolvimento, ele quer receber sempre coisas boas. É. Eu até tenho um quadro lá no meu consultório, que uma amiga maravilhosa, Márcia, pintou para mim, que tem um cérebro, e aí tem alguém regando e está nascendo flores. E é uma imagem muito bonita e muitas vezes eles perguntam o que que significa e eu falo. Então, aquilo que você plantar bem lá vai ter boa colheita. Então, vai ser uma pessoa, porque a gente, como mãe, quer o melhor, como pai, quer o melhor para os nossos filhos, como professora também para os nossos alunos. Então, é isso que a gente quer, colher
todo esse aprendizado, essa construção, adultos saudáveis. É verdade. Adultos que não precisem depois, né, de um atendimento, terapia, essas questões que a gente sabe que daí entra na questão emocional. Todos devemos fazer terapia, mas algumas pessoas precisam de uma forma mais, vamos dizer assim, mais direcionada para superar dificuldades mais específicas. Verdade. Então, a saúde mental é muito importante. E começamos com os nossos pequenos, né? Isso que é É importante. isso. A Adriana pode entregar Hum, uma sacolinha da CIBIG tá. CDL, uma Obrigada, canetinha, um bloquinho para te levar como lembrança também, né, Muito desse obrigada. nosso podcast. Dizer para ti que é muito bom a gente aprender cada vez mais e entender um pouquinho, porque eu acho que tudo que a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente dá um pouquinho mais de atenção e a gente vai disseminando e vai vendendo a ideia para outras Plantando a pessoas e sementinha. isso, para melhorar isso, né? E quando eu trago essa reflexão, porque a gente tem a gente trabalha no universo empresarial, e essa reflexão é bem legal porque é isso, se a gente cuidar da criança hoje, vai ser o futuro profissional do nosso município, do nosso Isso. estado, do país, e eu acho que é isso, a gente tem que ajudar, tem que agregar, tem que ir plantando sementinhas e tentando melhorar, porque às vezes é mais fácil a gente julgar do que a gente acolher e Claro. ajudar, né? Precisamos O acolher. julgamento é mais fácil, Sim. às vezes. E a gente tentar mudar um pouquinho isso, acho que melhora pra gente e melhora pro mundo, Com né? certeza. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que a gente já tá bem feliz. Já é um grande passo. Adri, se tu quiseres direcionar aqui, deixar alguma mensagem para os associados, para, né, para as crianças, para quem tu quiseres, fica bem à vontade. Primeiramente, eu quero agradecer novamente, tá, Ju, Que a bom. oportunidade de conversar. Eu estou à disposição, as famílias que precisarem de um suporte, de uma ajuda com a sua criança. Já estamos na metade do ano, então, assim, ainda temos um bom tempo. Falando agora em questão de aprendizagem, que é o que nós trabalhamos, a questão escolar. Então, nós estamos à disposição. O consultório, não sei se eu posso divulgar. Pode. O meu consultório fica ali na rua Prefeito Leopoldo Freiberger, 453, sala 3, próximo ao Colégio Educar, então um local bem no centro de Biguaçu. Temos um contato que depois eu até posso deixar também, telefone, para entrar em contato, família que necessitar dessa ajuda, para que a gente possa estar presente e fazer, então, o nosso trabalho para ajudar as crianças e os adolescentes aqui do nosso município e próximos também, que nós também atendemos pacientes que vêm aqui dos municípios em volta de Biguaçu. Muito obrigada, um abraço a todos e obrigada, Ju. Muito obrigada também, Adri. Para quem nos acompanhou até aqui, não esquece de dar um cliquezinho no nosso Instagram, no Facebook. Logo teremos o site, também o YouTube e Spotify. Hoje as pessoas podem estar ouvindo a gente pelo Spotify, Adri. Muito legal. Isso. Né? Não dá para dizer que não tem mais tempo. Ó, bota no rádio ali e vai ouvir. É a tecnologia que vem ao nosso favor também. Com certeza. Então, né, o meu muito obrigada de as pessoas acompanharem. Eu acho que todo podcast que a gente traz aqui, todo empresário que a gente traz aqui, todo empreendedor, todo profissional que a gente traz é realmente para trazer essas reflexões, esses insights, essas trocas que às vezes, mas não é para mim, não é para mim. Sim, eu acho que tudo reflete no futuro da gente. Então, as nossas crianças é o futuro. O nosso comportamento nunca é tarde para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente estar trazendo novas reflexões para a vida da gente e que nunca é tarde para a gente estar melhorando e mudando, né? Aprendemos sempre. Nós Com nascemos certeza. aprendendo e morremos aprendendo. Então, É verdade. faz parte da nossa vida sempre, todos os dias. E para finalizar, Adri, a gente fala o slogan da CIBIG CDL olhando para a câmera central. Com certeza. Ali, aí assim, a CIBIG CDL é a força que te representa. Vamos falar junto? Vamos junto. Então vamos lá. A CIBIG CDL, a força que te representa.